E agora que começa a ouvir o som da minha voz, onde quer que esteja, não mexa nem fale. se precisa algum tempo para encontrar uma posição confortável, Não se preocupe, só você pode saber o que o seu corpo precisa. é importante que encontre uma posição confortável. Põe-se à vontade. Muito bem. Deixe seus músculos encontrarem a posição de repouso ideal. Uma posição em que não sinta necessidade de mexer-se e possa relaxar-se completamente. Quando cada parte do seu corpo tiver encontrado o seu lugar, as transformações sutis poderão começar. Apenas o seu subconsciente sabe as sensações que sentirá em primeiro lugar. Só você sente o seu corpo. Quando as transformações acontecerem, Deixe que elas se intensifiquem até o nível pretendido. isso pode acontecer rápida ou lentamente, como você quiser. Muito bem. Está próximo do estado de espírito ideal para a aprendizagem. Um ritmo e um modo únicos e pessoais. Sim, de vez em quando, sentir o seu espírito vagar e ouvir as nossas vozes ecoando ao longe. Não se preocupe, porque o seu subconsciente conhece exatamente as suas necessidades. Você pode mergulhar num estado de profundo relaxamento e confiar no seu subconsciente, porque este sabe escolher o que é melhor para você. A sua consciência duvida provavelmente deste tipo de aprendizagem e nós respeitamos esse fato. Mas talvez seja útil esquecer durante uns momentos os princípios cotidianos E dar ao seu subconsciente a oportunidade de revelar o seu sutil poder, enquanto mergulha num relaxamento profundo. Estamos persuadidos que ficará agradavelmente surpreendido com as suas capacidades inconscientes quando essas aprendizagens se fizerem sentir nas próximas semanas. Quando era criança, não gostava que lhe contassem histórias. As histórias que lhe vamos contar contêm as aprendizagens que você procura. Uma tarde, um homem caminhava pelas ruas
da cidade, entregue às mesmas angústias de sempre. Sabia que precisava de ajuda, mas não sabia a quem se dirigir. Virando uma esquina, viu um teatro onde um mágico dava espetáculo. Talvez me distraia, pensou. Comprou um bilhete, entrou no teatro e sentou-se. O mágico fazia desaparecer coelhos no seu chapéu. Jogava cartas e fazia outros truques de ilusionismo, bem conhecidos. Mas, de repente, aconteceu uma coisa excepcional. O mágico, voltando-se para a assistência, fez alguns movimentos com a varinha mágica, dizendo: Agora, senhoras e senhores, vamos assistir à magia da voz humana. Curiosamente, sentiu que essa frase tinha um efeito calmante. A senhora, o que aconteceu, disse o amigo, para ver se o filho dormia seu rosto, e encontrou vejo acordado. aconteceu alguma Você coisa extraordinária. não está cansado? Está bem tanto brincar. Vou lhe contar Não tenho o que sono, mamãe. aconteceu. Conte-me uma história daquelas cheias de magia. Tudo isso muito está bem, disse. Quando Mas passeava no só parque, Uma tarde, Uma vez, dirigindo uma senhora que queria saber para a beira tudo do lago, sobre o onde tempo. brincava quando era criança. O avô, quando tinha lhe dito, sentiu exatamente a mesma sensação que quanto mais compreendesse Uma energia o tempo, e uma excitação melhor compreenderia como há muito tempo a não vida. sentia. o que? lembrando, Se eu souber tudo sobre o tempo, sentia isso me ajudará a saber mais Que sobre eu mesmo, visitar outros lugares exatamente, que me davam a mesma mas felicidade. é preciso deixar passar o tempo para saber o que situado significa um parque. Quanto mais a senhora envelhecia, mais se interessava pelo tempo. Precisava Uma andar vez depressa. sentiu que iria viver experiências De pensar um pouco maravilhosas. para recordar Nessa tarde, onde quando estavam limpava o seus sótão brinquedos da favoritos. casa do avô, soube que tinha Em vez de a hora. dentro de uma casa do riso, descobriu uma porta secreta. O que será isto, filha? Sentia-se excitada com a descoberta. Dar o salto de A paraquedas. sua intuição Mas dizia que, por esse qualquer razão sentimento desconhecida, era muito especial. já não sentia medo. Empurrando a porta, subi, se encontrou uma máquina com o paraquedas. Sem querer, Tocou no Comecei a cabo de subir comando, nos ares, fazendo o motor roncar. notando, assustada, pôs o cabo na posição inicial. Tinha um aspecto no assento muito diferente. estava um livro intitulado Como Satisfazer a Curiosidade Vendo as Coisas
com outros olhos e fazendo muitas experiências maravilhosas e fascinantes. Decidiu ler o livro, ocupava um grande círculo que aquela era a letra do seu avô. ligavam as atrações. a sua leitura Não era nada procurou fácil, A casa porque era muito antigo. Mas, nesse momento, um lugar como paraquedas abriu-se. Sentou-se confortavelmente até terra firme. Sentia-me feliz. as suas ideias, porque cerca do tempo mudaram, Um sonho O de seu criança. avô tinha fabricado Porque uma tinha me máquina de divertido, exploração como se do tivesse tempo, regressado mas à não infância. tinha contado a sua descoberta a ninguém. no fundo, E senti-me o livro Era um debaixo manual de utilização de da uma máquina. árvore. Um desenho indicava que a máquina depois começava a funcionar Casa, quando se tocava onde entrei, no cabo. mantendo Parecia o cabo nessa que meus pés posição, sabiam a para máquina onde só ia. parava era quando, como se uma ao parte seu de destino ti do mesmo tempo comandasse o que Ai, se se passava. E algum do que pensava verdadeiramente, mas aquilo importante seria mesmo fosse acontecer. Se esta máquina Era por isso viaja no que tempo, estava ali. será que Quando os poderá meus ir pés tão longe pararam, que me leve estavam em a frente Vida dos espelhos mágicos. As pus-me em possibilidades frente de um eram e viu meu infinitas. corpo grande quíssico começar e a magro. viagem, Sorria, mas uma parte Diverti-me de mim mesma muito, disse. passando de um espelho para outro. Finalmente, cheguei ao último espelho. Ir atrás dos Pus impulsos. o meu copo no chão. nessa E vi altura. O Um filho letreiro perguntou à que mãe dizia: por que tinha pressione desses às vezes é mais Indicavam prudente o presente aproveitar o tempo e o futuro. e organizar escolhi o futuro e esperei quando ia acontecesse alguma coisa. Continuei a esperar, Isso é mas essencial. o espelho Posso lhe não tinha dizer nada que, diferente. no meu caso, Parecia um espelho foi o que normal. aconteceu. Mas, Muito no bem. entanto, Conte o senti resto da qualquer história. coisa estranha. A senhora Procurei sabia pequenas que antes diferenças, de explorar, pensando o tempo que devia haver precisava outra coisa, se preparar senão o espelho não estaria e ali. estudar. Finalmente, compreendi A leitura do manual o fundo E que a via no da espelho. máquina Não vai era levar o que estava pelo atrás de menos mim. uma semana Via-me em outro lugar, Para num poder lugar examinar. desconhecido. Que esquisito. O que se passará? Pensei. Logo ouvi Tinha o meu a firme reflexo convicção dizer: que o seu avô você não se deixado lembra muito quando era longe pequeno se e essa sonhava fosse com um bem espelho real, como este, ficando passou horas o a resto da contemplar tarde todos os espelhos da limpando casa. a máquina. Estava espantado e, de repente, seguindo as instruções do manual, afastei Os meus depois pensamentos de um duro e os dia meus de trabalho, sentimentos e disse, substituí-los sei por uma que vou visão conseguir. das possibilidades Vou mesmo que se abriam na conseguir. minha frente. depois Enquanto de ter fechado a pensava porta nessa secreta, nova forma de ver resolveu as estudar coisas. O manual. Um espelho lia com que estava imaginando.
de modo a Imagens que preparar-se antes estavam e a bem compreender escondidas durante no quanto fundo do meu tempo era subconsciente, preciso apareciam manipular claramente o cabo e dei por mim de comando a explorar o o mundo também de uma forma fazia nova de e volante, útil, permitindo como ao se o condutor espelho não manobrar fosse um no espelho, e ver mas a vida um instrumento passada capaz futura. de aumentar finalmente compreender os sentimentos. é uma tela Embora exteriorizada porque de cinema fosse interior. ainda um Pensei. mistério. E Decidiu, depois Correr perguntou risco o de amigo. qualquer maneira. foi como se Escolheu pudesse ver um dia todas as possibilidades, ver onde cada um com um espírito e positivo, escolher A melhor. disposta a testar os seus limites. Estava indo abriu a para porta secreta, acontecer. entrou no interior da máquina, sentou-se, preparando-se mentalmente para Para que engatar me o cabo de aproximasse. comando. e lançar-se no desconhecido. A imagem Decidi, passei para dentro do espelho, e assisti ao à procura dos meus limites, mal engatou onde o podia cabo de comando, controlar a os máquina meus arrancando, pensamentos, pôs-se em marcha os meus sentiu sentimentos que alguma e os coisa meus mudava. comportamentos. Tudo Você parecia Eu igual, vou acreditar mas nisso o relógio disse o amigo para trás. Senão o tempo fazia marchar ré. Isso havia uma que vai ver. os dois amigos O seu corpo foram para a à feira, medida que o tempo entraram na passava, casa do observava as estações dirigiram-se que se sucediam, para o último as velhas árvores espelho. ficarem novas no seu e lugar outras transformações estava um maravilhosas letreiro que nunca dizia: julgara possível. Dado o estranho comportamento presente deste com espelhos percepções, a gerência decidiu tinha razão, disse. Vale a Os dois pena amigos explorar olharam o tempo. para o outro, agora o sorriso. era hora de E se disseram: voltar para o futuro. Vamos ter mais que esperar que volte. O menino só ouviu estas últimas palavras Porque, entretanto, tinha adormecido. Quando a voz do mágico se calou, o homem abriu os olhos, olhou em volta, mas o mágico tinha desaparecido. O seu papel tinha terminado. Mas, enquanto deixava o teatro, sentiu que os sentimentos desagradáveis tinham desaparecido. Já não sentia aquele peso. Alguma coisa tinha mudado no mais profundo de si mesmo. Sentia-se leve, não sabia como nem porquê as transformações se tinham feito, mas efetivamente sentia-se diferente. Enquanto seu consciente regressa ao bem-estar do seu corpo, sabemos que pergunta Que mensagens e sugestões terá aprendido e se poderá utilizá-las quando for necessário. a
Apenas o seu subconsciente conhece as respostas e saberá exatamente quando deve utilizá-las, onde e com quem, conduzindo para os objetivos e as experiências que você procura. à medida que este pensamento ecoa no mais profundo do seu subconsciente, deixe o seu consciente acordar suavemente. Quando o último som desaparecer em segundo plano, você vai se sentir sadio Desperto e descansado.